E, e assim, meus irmãos, nessa alegria, é interessante que esta crise, né, este choque da pandemia que nós estamos vivendo, nos agradecer e também saudar os irmãos que estão aí na live. Eu pude ver alguns nomes aqui, né, de vários irmãos aí da igreja que estão participando. Um abraço a todos, esse povo querido de Deus. Então, nesse momento que a gente está vivendo, de crise da pandemia, nos proporcionou esta possibilidade, né, de estarmos juntos através desses recursos tecnológicos que eu, particularmente, se dependesse de mim, eu não usaria nunca. Não que eu tenha nada contra, é porque eu mesmo não sei conviver com isso, mas nos deu essa oportunidade e eu fico agradecido a Deus, né, por esta chance de poder falar com os irmãos e dizer que realmente, como o pastor disse aí muito bem, é um momento singular na nossa história, né? Nossa geração não viveu uma pandemia nessas proporções. As duas, assim, de maior ímpeto que nós sabemos pelos fatos históricos foi a da Idade Média, naquela questão da peste bubônica, né? E, inclusive, Martinho Lutero, ele participou, ele estava vivendo naquela época e ele, inclusive, escreveu muito sobre medidas profiláticas necessárias para que as pessoas pudessem vencer aquela pandemia que foi, assim, muito poderosa, matou quase que a metade da população do mundo, foram mais de 200 milhões de mortos. Depois disso, houveram outras, mas a de destaque assim, que a gente pode registrar é de 1918, né, ali no ápice da Primeira Guerra Mundial, e os soldados voltavam para casa e transmitiam a gripe para os seus familiares, e assim esparramou a gripe pelo mundo todo. Essa aí matou, parece-me que 80 milhões de pessoas. No Brasil, a gripe espanhola matou 35 mil pessoas. Depois disso, eu não tenho notícia, pode até ter ocorrido, né, nessas proporções. E foi um aviso para a igreja. Né? Eu tenho visto assim, muitas profecias, algumas muito bem contextualizadas, outras carecem de uma sintonia maior com a Bíblia Sagrada, mas o fato é que isso aí estava profetizado em Mateus 24, né? Todas as compreensões escatológicas da palavra nos indicavam que esses acontecimentos seriam de fato para a nossa geração e para o nosso tempo. Nós não temos dúvida quanto a isso. E eu gostaria de dizer também que o pastor Elton me disse que eu ficaria livre, né, com o tema livre, muito embora os irmãos estão tratando do tema família. Eu até que pensei em trazer algo concernente à família, mas essa semana eu estive fazendo fisioterapia e lá eu encontrei um velho amigo, um servo do Senhor, e após as sessões nós ficamos conversando ali na porta da clínica, e à medida que nós estávamos falando desses acontecimentos, me veio no coração compartilhar com os irmãos aí algo que Deus tem colocado no meu coração já há aproximadamente uns 6 meses. Eu tenho pregado aqui na igreja sobre este tema que eu vou abordar aqui, evidentemente bem breve com os irmãos, mas já é um tema que eu tenho batido bastante aqui. Muito antes da epidemia, Deus colocou isso no meu coração. Foi quando eu li um livro de Leonardo Ravenhill, Por que Tarda o Avivamento? E esse livro marcou profundamente minha vida, mesmo porque as expressões de Leonardo Ravenhill se identificam com a minha geração, né? Eu sou a geração da editora Betânia, que talvez muitos aí jovens nunca ouviram falar, né? Dos eminentes pregadores do meu tempo, que era David Wilkerson, da Cruz e o Punhal, né? Do histórico A Cruz e o Punhal, o grande Billy Graham, cuja mensagem estava repleta da cruz, a cruz do Calvário. Billy Graham sempre pregou sobre a cruz. Nos sermões deles havia a centralidade da cruz, né? Não cruz como maldição, mas cruz como o sacrifício de Cristo, né? Billy Graham, Leonardo Ravenhill, Nick Cruz, Harlan Popov, o irmão André, né? O contrabandista de Deus, porque contrabandeava Bíblia
para os países comunistas, contrabandista porque era proibido entrar com Bíblias, né? Então ele entrava com Bíblia e aí era contrabandista mesmo. O contrabandista de Deus, W. Pink e tantos outros teólogos que tinham a centralidade da cruz do Calvário. E é essa a mensagem que eu entendo, né? Minha geração foi marcada por esta centralidade do sacrifício da cruz do Calvário. E aí, fazendo coro a esta palavra que Deus colocou em meu coração para esta igreja Batista El Shammah, a nossa igreja, eu vou ler aqui brevemente alguns versículos de Isaías 53, que é um quadro pintado de Cristo, muito maravilhoso, muito bonito, e eu me comovo, me sensibilizo todas as vezes que eu leio Isaías 53. Né? Ele começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, foi afligido, não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vinda? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então este é um retrato fidedigno do Cristo que nós um dia optamos por seguir, né? E nesta descrição, o que é extraordinário aí é que esse Cristo de Isaías 53 não tem absolutamente nada a ver com as figuras, né, daqueles quadros pintados de um Jesus com aspecto europeu, com nariz aquilino, né, com uma pele perfeita, com cabelos loiros, olhos azuis. Ele diz aí que ele era como raiz de uma terra seca e não tinha beleza para que o desejássemos. É uma profecia, né, de Isaías, 7 séculos antes de acontecer, e nesse quadro pintado por Isaías, nos dá assim, a noção do que seria o ministério e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu gosto muito de citar alguns escritores cristãos. Essa nova geração de escritores assumiram uma concepção um pouco distanciada daquilo que nós aprendemos com o sacrifício da cruz. Nós temos visto muito sobre autoajuda. Quem diz isso não sou eu, são os editores de diversas editoras cristãs. Inclusive eu vi um testemunho recente, me passou o nome aqui agora do pastor, no qual ele dizia o seguinte, que a editora Vida Fiel afirmou pelos seus editores, pelos seus diretores, que não podia
e se desestimularem em escrever livros sobre cruz e sobre sacrifício, porque são livros que vão ficar nas prateleiras e ninguém vai comprar. Os livros que são mais utilizados hoje são livros que se assemelham muito com essa psicologia de autoajuda, que ensina as pessoas aquilo que os filósofos contemporâneos ou da antiguidade clássica sempre ensinou. Então, se você lê um livro de um filósofo contemporâneo e vê o que muito está se pregando aí nos púlpitos, você vai ver que não tem diferença nenhuma. Se tirar o pregador e botar o filósofo, vai ser a mesma coisa. A gente sente que não há cruz, não há derramamento de sangue, essa é a verdade. Muitas vezes os que assumiram seguir essa postura vistos como derrotados ou muitas vezes com um discurso muito seco, árido e triste. Então não são pregadores muito aceitos na contemporaneidade. Mas eu gosto, dentre os que eu tenho ouvido ultimamente, que são muito poucos, eu gosto muito de Brennan Manning, porque Brennan Manning ele entendeu esse mistério da humildade, do sacrifício da cruz do Calvário, e tem algumas frases dele que eu listei aqui para que nós pudéssemos debater nesse contexto muito breve. Eu quero até que depois o pastor me dê um sinal aí na hora que estiver encerrando. E ele diz o seguinte, que a cruz é a expressão última do amor de Deus pelo mundo, né? Já dizia um eminente teólogo na década de 90 que a cruz é um nervo exposto de Deus. E como todo nervo exposto, gera muita dor. Então, ela é a expressão legítima do amor de Deus pelo mundo, né? O amor extraordinariamente poderoso, que aqui na Terra não tem similaridade. Então, o que nós encontramos para dar um pouquinho de impressão do que significa o amor de Deus é o amor de mãe, né? É um amor incondicional, é um amor que não depende de retorno, é um amor de entrega, é um amor mais assim aproximado do que significaria esse amor ágape de Deus, que é um amor de entrega, de renúncia e não tem interesse nenhum. Então há a centralidade da cruz nesses pregadores que querem entender o que efetivamente Isaías 53 disse. A igreja de Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, ela tem que necessariamente trazer em si as marcas de Cristo. Mas essas marcas são marcas indeléveis que devem estar inseridas no seu caráter, na sua personalidade. Não é apenas expresso através de palavras, mas de ações. Salvo engano, pode até me corrigir, mas o Wesley disse uma certa vez o seguinte, que você deve pregar a todo tempo você deve pregar. Se for necessário, você use palavras, mas você tem que pregar em todo tempo. Pregar com a sua vida, pregar com as suas atitudes, né? A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que estar voltada para fora de si. Né? O termo eclésia significa isso, né? É para fora, não é para dentro, não é ser ensimismada. Então ela tem que estar voltada para dentro de si e necessariamente ela tem que percorrer com Cristo o caminho da cruz. Isso é indissociável, isso é inegociável. Ela tem que caminhar o caminho do Gólgota e ela tem que entender o que significa este sacrifício da cruz do Calvário para que ela tenha uma compreensão autêntica do que significa seguir a Cristo, quando ele disse muito claramente lá em Marcos capítulo 8, verso 34, chamando Jesus a si a multidão com os seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e você tem que seguir-me. Então, eu não entendo se há uma explicação teológica que possa me dissociar deste sacrifício da cruz. Eu não sei se a hermenêutica, ou seja lá o que for da contemporaneidade, tirou o significado verdadeiro dessa expressão. Então, seguir a Cristo necessariamente é negar a si mesmo. É aquilo que nós temos que fazer todos os dias, porque é um exercício contínuo. Eu estou nessa caminhada há 40 anos, eu me converti com 15, estou com 56, então 16 anos de caminhada, mas eu estou muito longe de encontrar essa perfeição que a palavra de Deus nos diz, que a aurora do justo vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito.
mas todos os dias eu tenho que mortificar a carne. Há muitas coisas na minha vida que eu tenho que fazer esse exercício da renúncia. Não é uma coisa fácil. Eu não prego que servir a Cristo é fácil, nunca foi. Eu nunca baixei os cursos do Reino de Deus. Eu sempre preguei o Evangelho claro, do compromisso, da responsabilidade. Eu não fui chamado, como dizia Paulo César da Silva, né? Quando Jesus me chamou, ele não fez um chamado descuidado, né? Ele me chamou para ser um pescador, ele me chamou para pescar, ele me chamou para a humildade, ele não me chamou para o orgulho, ele não me chamou para ser um sujeito poderoso. Isso não tem nada a ver com Cristo. O eminente conquistador, meu Deus, a mente está assim ficando fraca. Ele disse uma certa vez: quanto mais nós nos aproximarmos de mitos, nós ficaremos mais solitários. Então nós temos que deixar os mitos. E um dos mitos que nós precisamos deixar é de ver perfeição em homens, naqueles que se julgam poderosos. Nada disso tem a ver. Quando um grande pregador norte-americano que estava no sucesso da sua vida, ele foi pregar na Argentina e parece que havia 100 mil pessoas assistindo. E os organizadores daquela campanha falaram para ele assim, ele disse assim, tem 100 mil pessoas aqui, tem mais uma multidão lá fora. E naquele dia ele falou, Deus precisa do meu ministério. Ele cometeu um grande erro. Anos mais tarde, o seu nome estava escancarado nas manchetes dos jornais e das revistas dos Estados Unidos, com um profundo escândalo, e ele hoje é um pregador esquecido lá nos Estados Unidos. Então, assim, aqueles que se comprometeram com o sacrifício da cruz do Calvário, eles têm que ter isso em mente e ter uma postura inegociável. Henry Nouwen, ele diz assim, nós, quando optamos pelo caminho da cruz, não iremos nos encontrar no caminho do poder, mas no caminho da renúncia ao poder. Isso tem que estar muito claro em nossas vidas. Isso tem que estar inegociável no nosso coração. Nós somos chamados para renunciar ao poder. Nós somos chamados para um sacrifício do Calvário. Quando eu estava iniciando meu ministério, alguém me procurou e disse assim, George, fique comigo. Você tem pretensões pastorais? Eu falei, eu nunca tive pretensões pastorais. Eu sempre tive um chamado de Cristo no meu coração. Isso não é pretensão pastoral. Eu fui escolhido por Deus para ser um discípulo e para caminhar os caminhos da cruz do Calvário. Então nós nos encontraremos não no caminho do poder, mas no caminho da renúncia ao poder. Não no caminho do sucesso, mas no caminho do serviço. Nós somos chamados para servir. Há poucos dias atrás, um pastor amigo meu, ele tem um grupo desse de internet, ele tem muitos seguidores. E ele disse assim, pastor Jorge, vem aqui para a gente fazer um trabalho junto. Eu disse, meu irmão, não. Não tenho nada contra, acho excelente, uma forma extraordinária da gente assim, divulgar o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós estamos juntos aqui, vocês estão em Salvador. Eu vou falar mal disso? Não posso. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é tecnologia a serviço de Deus. Mas eu fico observando que muitos têm não entendido esse grande mistério, né? Nós somos chamados não para o caminho largo do louvor, o caminho da popularidade, mas nós somos chamados para o caminho estreito da rejeição. Porque nós estamos na contramão da direção. Nós estamos pregando uma palavra que o mundo contemporâneo não entende. A verdadeira igreja, ela triunfou não nos momentos da popularidade, não é? O Evangelho de Cristo passou 3 séculos sendo perseguido, sendo humilhado, os discípulos sendo apedrejados e mortos. 3 séculos depois, Constantino se torna simpático ao cristianismo. Alguns dizem que ele se converteu. Há controvérsias na história, não se sabe efetivamente se ele de fato se converteu. Sabe-se que a mãe dele era uma devota e por conta disso ele teve essa simpatia do cristianismo.
E ele não oficializou o cristianismo como religião oficial romana. Quem fez isso foi Teodósio anos depois. Mas ele deu concessões às nações subjugadas a Roma que se tornassem cristãs, até isenções de imposto. Isso fez com que o mundo, 3 séculos depois do sofrimento, passasse a dar status ao cristianismo. Poderia parecer um êxito, um sucesso para a igreja, mas não foi uma derrota, porque o cristianismo naquele momento se torna apóstata e distanciado da verdade da cruz. A prova disso é que irmãos sinceros fugiram para as montanhas para servir a Cristo, escondidos desse cristianismo apóstata. Ali estão os albingenses, os valdenses e tantos outros irmãos. Então, a verdadeira igreja, ela não triunfou em momentos de popularidade. Nunca houve isso. Na história da igreja, nós aprendemos uma outra questão. A verdadeira igreja triunfou nos momentos de perseguição. Quando ela foi perseguida, eu vi um pregador pregando uma certa vez, e ele dizia que um dos maiores, até achei cômico, engraçado, né? Ele dizia que um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, ali da Gênesis da igreja, foi Herodes, né? Porque Herodes, quando perseguiu a igreja se esparramou por toda a Ásia, e aí foram difundir o evangelho. Então Herodes, ao perseguir a igreja, se tornou um pregador do evangelho, porque estimulou os irmãos a se esparramarem ali pela Ásia e difundirem o evangelho e abrirem igrejas e tudo mais. Mas nesses momentos de perseguição é que a igreja triunfa. Conta-se a história, né, que as portas da igreja da Inglaterra se fecharam para o Wesley, né? O Wesley, que fazia parte do grupo dos Clubes dos Santos, ali em Oxford, juntamente com George Whitefield, juntamente com Carlos Wesley, né, e tantos outros expoentes, foram eles que no século XVIII se prostraram diante de Deus em profunda oração, né, passaram a madrugada orando, se não me engano, no dia 31 de dezembro de 1792, mais ou menos. Me corrijam aí se eu estiver errado. No momento em que o processo de industrialização da Inglaterra trouxe assim uma dissociação da sacralidade do Evangelho, e a nação se tornou muito impura. Os pregadores do Evangelho pregavam uma mensagem solta, vazia. Muitos desses pregadores pregavam para um público de 6 pessoas, dormindo. O pregador saía dali, ia para as tavernas, encher a cara de bebida. E aí o Wesley e a turma do Grupo dos Santos, do Clube dos Santos, sentiu que havia necessidade de um avivamento para motivar o povo a voltar ao primeiro amor. E eles começaram a oraram de forma maravilhosa. E foi aí que Deus desceu, o Espírito Santo desceu naquela madrugada, e eles se tornaram pregadores poderosos. Naquele tempo era proibido os ministros do Evangelho pregarem fora do púlpito, e eles dois inauguraram, ele e George Whitefield, esse processo de pregar em praça pública, né? George Whitefield, com aquela voz troante, pregava, milhões de pessoas eram impactadas pelo Evangelho. John Wesley se tornou um pregador extraordinário do Evangelho, é um fenômeno para a época. As pessoas diziam assim: o que está acontecendo? Ele dizia simples: eu ateio fogo no meu corpo e vocês vêm assistir as chamas. Então era algo extraordinário. Mas só que na contramão da direção, as portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para Wesley. No momento em que o Espírito Santo estava motivando ele para pregar esse evangelho do reino. George Whitefield, grande pregador, colega dele, era ridicularizado nas peças de teatro, né, na Inglaterra. Não é? Mas George Whitefield e Wesley não tinham medo de homens e não tinham medo de demônios. Eu me lembro que quando Lutero foi chamado para a dieta de Worms, em que ele seria apresentado perante o núncio papal, né, representante do Papa Leão X, e diante do imperador Carlos V, alguém disse para ele assim: não entre em Worms, na dieta de Worms, porque você não sairá com vida de lá. Ele disse: ainda que todas as telhas dos telhados de Worms se transformem em demônios, eu vou entrar lá pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele venceu na dieta de Worms. Quando, ao final da dieta, ele estava sendo levado para ser morto numa fogueira em Roma,
o príncipe da Saxônia, Frederico Sábio, o rapta e o leva para a fortaleza de Warburg, e é lá que ele escreve o hino maravilhoso Castelo Forte, traduz a Bíblia para o alemão, aproveitando já com a tecnologia da imprensa de Gutenberg. A Bíblia era escrita em latim, o povo não tinha acesso, a partir daí o poder do Espírito Santo desceu e as 95 teses foram pregadas na Catedral de Wittenberg pelo poder do Espírito Santo. Então Wesley e Whitefield confiavam no Deus Todo-Poderoso. Eles confiavam no que está escrito lá em Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra estará desligado no céu. Olha o poder do Espírito que há sobre nós. Eu, pastor Elton, os irmãos estão aqui, nós temos a chave. Nós temos autoridade de ligar aqui na terra e estar ligado lá no céu, porque nós somos porta-vozes legítimos de Jesus Cristo. Porque nós somos melhores do que ninguém? Não, nós não somos melhores que ninguém. Mas nós temos a autoridade que o Espírito Santo a nós nos concede. Essa autoridade que estava em Wesley, essa autoridade que estava em Finney, essa autoridade que estava em George Whitefield, essa autoridade que estava em Charles Spurgeon. Conta-se a história que quando Charles Spurgeon estava construindo o grande tabernáculo para milhares de pessoas pregarem, ele um dia entrou e o carpinteiro estava preparando lá o telhado e ele foi testar a acústica e gritou de lá, com a voz forte como a do pastor Elton, né? Ele gritou de lá: só Jesus Cristo salva. O carpinteiro gritou lá de cima: eu quero esse Jesus. É esse poder do Evangelho que nós precisamos. E caminhando para o final, nós temos que aprender que ser cristão é ser de Cristo. Que ser cristão implica em perder a vida de algum modo a fim de encontrá-la em Cristo Jesus. O cristianismo, ele prega não apenas um Deus crucificado, mas ele prega também homens e mulheres crucificados. Hoje é tão difícil entender isso, mas o fato é que não existe discipulado sem cruz. Qualquer discipulado sem cruz não é um discipulado bíblico. Alan Jones nos ensina que Deus chama você para ser como Jesus, com todas as forças do seu Espírito. E o que é que nós vemos hoje? Nós vemos a necessidade peremptória de nos agonizar em lágrimas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento de profunda reflexão. Nós nos recolhemos para as nossas casas, quer nós queiramos admitir ou não, nossas igrejas estão fechadas. Muito embora os irmãos sublimam essa situação e dizem: não, a igreja não fechou. Verdadeiramente, a igreja somos nós estamos em nossas casas, em cada casa tem uma igreja, é verdade. Mas o recado que a gente recebe do Espírito nesse momento é que nós precisamos nos agonizar em lágrimas perante o Espírito Santo de Deus, e é isso que nós não estamos fazendo. O chamado da cruz, o chamado deste Isaías 53 que nós lemos, é para que participamos da paixão de Cristo efetivamente. Gordon Watt, ele diz uma certa vez o seguinte: nós precisamos trazer em nós marcas dos cravos. Marcas dos cravos. E essas marcas dos cravos têm que estar inseridas no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso viver cotidiano. Para termos uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos de fervor e nós precisamos de visão extraordinária e efetiva do reino. Nós precisamos urgentemente de um mover espiritual nessa nossa geração para que o poder recaia sobre nós. O livro de Leonardo Ravenhill dizia: por que tarda o avivamento? E ele trazia elementos muito clássicos do que está acontecendo com a igreja contemporânea. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é caro e é doloroso. E foi por isso que o profeta Jeremias
ele diz lá em Jeremias capítulo 9, verso 1, quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, porque eu prantearia noite e dia. E essa é a verdade. Nós muitas vezes fugimos da verdade, porque nós não queremos ser confrontados com nós mesmos. Eu costumo dizer que na igreja que Jesus pregava com um espelho, e é por isso que Jesus assustava e promoveu essa revolução toda. Ele colocava um espelho diante das pessoas, e as pessoas viam a si mesmas e não gostavam do que viam. Então nós temos que nos despir das nossas falhas, e essa palavra de Jeremias é uma palavra contemporânea que serve para mim e para você. Quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Nós passamos lutas em todas as circunstâncias, no contexto espiritual, como temos visto e vivido, no contexto secular, político, né? Nessas crises mundiais, a crise do nosso sistema econômico falido, essa perspectiva muito temerosa do que está se vendo por aí, de que o mundo vai entrar numa crise econômica equiparada à crise de 29, a necessidade de um plano Marshall novamente para a reconstrução das economias que foram destruídas por esse processo agora da pandemia, as mudanças, as transições políticas do nosso país. Nós tivemos esperanças de que as coisas mudassem, e depois a gente vê retrocessos, e tudo isso nos entristece profundamente. Por um outro lado, analisando a questão específica da igreja, nós vemos muitas falhas, passaremos o dia todo aqui falando sobre essas falhas, e nós limitamos aqui a pequenos aspectos, porque o tempo é curto e urge, né? Mas nós contemplamos uma juventude amante dos prazeres, né? Nós quebramos os padrões de moralidade, o modelo judaico-cristão que a igreja defende não é aceito pela sociedade. Eu costumo dizer que na igreja, que na década de 80, uma jornalista americana escreveu um livro, Conspiração Aquariana, naquela década. Ela dizia assim: nós estamos em todos os segmentos da sociedade. Nós estamos na política, nós estamos na economia, nós estamos nas escolas e nós adentramos também as igrejas. E naquele momento as pessoas não entendiam a dimensão do prejuízo que aquilo traria às igrejas evangélicas, né? Que era a nova era, a era de Aquário, no qual os astrólogos, no final da década de 50, fizeram uma cerimônia, e nessa cerimônia eles diziam que o avatar da era de Peixes, que era Cristo, e foi marcado pelo cristianismo, saía de cena e dava entrada ao avatar da era de Aquários, que é o Lord Saint-Germain. E nessa cerimônia eles diziam que estavam tirando do trono o avatar da era de Peixes, que era o cristianismo, e colocando a era de Aquários, que era a era da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Pouco tempo depois veio o movimento de contracultura, né? Veio o festival de Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, mudou radicalmente o padrão moral das sociedades. As igrejas até então se mantiveram fechadas a essas inovações, mas com o passar do tempo ela foi inserindo. Hoje você vê por aí abertamente igrejas de homossexuais e lésbicas, você vê igrejas que têm campo de nudismo, e vejam como a nova era entrou de forma sorrateira no meio cristão. E neste contexto a gente contempla a juventude mais amante dos prazeres do que amante de Cristo. Contemplamos a juventude que não liga mais a mínima para Deus. E muitos não têm a devida compreensão do que significa este sacrifício da cruz do Calvário. Jovens que rejeitam o padrão de moralidade cristã. Isso não é só na igreja, não. Isso dentro da igreja, fora da igreja, nós temos visto preletores aí que pregam pelo Brasil afora dizendo que não se cansa de ver casamentos cristãos regados a todo tipo de bebida e uma série de aberrações que a gente não quer nem perder tempo de falar, porque iria nos entristecer mais e mais, né? Nossos olhos estão secos, porque nosso coração também está seco. Talvez seja uma mensagem meio seca, né? Talvez esse profeta
seja um profeta em desuso, seja um profeta extemporâneo e que, ao invés de trazer uma palavra de alegria, traz uma palavra que nos leva a refletir e nos sentirmos tristes. Mas é uma questão nevrálgica, né? Toda cirurgia dói. Dói porque ela precisa de uma cura. Então, o retrato que a sociedade, que a igreja contemporânea mostra a nós é esta: olhos secos, coração seco. E o avivamento tarda, porque os cultos evangelísticos foram transformados em shows teatrais. Essa é uma verdade. Aqueles que fazem sucesso. Na década de 90, eu vi um eminente pregador que honrava os evangélicos a entrar no Congresso Nacional e trazer uma mensagem essencialmente bíblica e escriturísticas. Hoje a gente vê alguns, que eu não quero citar nome, não é esse o meu objetivo, e eu olho assim eles falando e brigando e xingando a todos. Eu digo, esse é o modelo do pastor que nós precisamos? Sujeito que briga, que xinga todo mundo. Jesus nunca nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a ser obedientes. Jesus nos ensinou a amar. Amar até aqueles que nos odeiam. E eu vejo esses homens batendo boca nas mídias sociais. Eu digo, é isso aí que está representando os evangélicos. Que tristeza, que decepção. E o coração se entristece. Nossos olhos, o avivamento tarda, porque os cultos evangelísticos são shows teatrais. Os evangelistas têm medo de denunciar o pecado e têm medo de denunciar a falsa religião que tem adentrado no meio do cristianismo. Agora, se nós voltarmos para a Bíblia, nós vamos ver exemplos de profetas verdadeiros, como Elias, que aprendeu a denunciar os profetas de Baal. O fator que retarda o avivamento, dizia Joseph Parker, é a ausência de angústia da alma. A verdadeira pregação consiste em suar sangue. Sangue, consiste em suar sangue. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue. Então é um retrato fidedigno do que nós vivemos na atualidade. Muitas vezes os pregadores querem primeiramente agradar o povo e não agradar a Deus. Mas nós temos que agradar a Deus. Por isso é que eu digo, nessa época de relativismo, nós temos que ser sim, sim e não, não. Essa semana eu vi um jornalista respondendo a alguém pela palavra. Ele disse assim, o Senhor, olha o poder da palavra, o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o tema, o lema da sua palavra. Agora o Senhor não se esqueça de uma coisa, meu irmão. O Senhor não se esqueça que João disse, lá em Apocalipse, ou sede frio ou sede quentes. Porque se você for morno, eu vou mutar cheio da minha boca. Então, muitas vezes o pregador quer agradar o povo. Todavia, um profeta que prega denunciando o pecado, ele vai sempre andar na contramão direção. Caio Fábio, quando ainda pregava o Evangelho da Cruz, ele disse uma certa vez, uma geração apedreja um profeta, mas a outra vai lhe erguer monumentos. E isso é a pura verdade. Todavia, um profeta que prega denunciando o pecado, ele vai sempre contrariar o povo. Foi assim que Jeremias fez. Jeremias tinha tinha o status de possivelmente ser um substituto do seu pai, um sacerdote que estaria ali ao lado do rei, mas ele abandonou tudo aquilo e foi humilhado e jogado numa cisterna por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus, a Deus, né? Numa versão de Novo Testamento. O mero pregador é aclamado. O profeta, esse vai ser sempre perseguido. Isso aí é fato, né? E nós não podemos nos entristecer com isso. O pregador, ele vai sempre se vincular a possibilidades. Mas o verdadeiro profeta, ele vai lidar com os impossíveis. Esse impossível, que todas as vezes que nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ter a convicção de que o Espírito Santo está conosco. O pastor Elton estava dizendo há poucos instantes que há uma nuvem de glória, em outras palavras, do Espírito Santo e da presença dele entre nós. Todas as vezes que nós pregamos, nós temos a certeza que é um amigo ao nosso lado nos guiando. Porque um pouquinho antes de entrar nessa live, eu, em conversa com ele, eu disse assim, eu não quero dizer nada que seja exclusivamente aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E eu sei que é difícil ser um profeta tosco,
que muitas vezes nós nos vemos como João Batista, né? Literalmente, vestidos com um pé de camelo, lá à beira do Rio Jordão, comendo gafanhoto e mel silvestre, uma imagem totalmente dissociada daqueles pregadores de sucesso que dizem para nós, porque um me disse uma vez, e eu não entendi, porque o evangelho no qual forjei meu caráter foi outro, disse assim, pastor, George, você acha que se eu andar por aí com fusquinha, as pessoas vão acreditar no que eu prego? Me perdoe, irmão, eu não entendo esse tipo de postura. Me desculpem, me perdoe. Eu não entendo. Me perdoe. Eu creio que Deus pode nos dar a bênção é de Deus, o Senhor é maravilhoso, se quiseres comereis o melhor desta terra, Deus nos abençoa, Deus nos honra, sim, Deus é maravilhoso, mas Ele não chamou a todos para serem ricos. Tem pessoas que riqueza é maldição para elas. Eu oro a Deus para que Ele não dê riqueza a certas pessoas, porque elas não sabem conviver com aquilo. E caminhando por fim, o profeta lida com o impossível. Os profetas são homens solitários. É verdade. Eles vão andar sempre sozinhos. Sempre sozinhos. Eles são homens solitários. João, Davi, lá pastoreando suas ovelhinhas no campo. Os profetas vão, em certos momentos, orar sozinhos, chorar sozinhos. Mas não se pode silenciar a voz do Espírito Santo no coração de quem clama a Deus por justiça. Eu clamo a Deus por justiça. E eu espero que essa justiça venha sobre nossa nação, porque eu tenho orado aqui e declarado o poder no nome de Jesus. E nós podemos. Jesus não facultou esse direito a ninguém, facultou esse direito a nós, servos dele, para repreendermos todo o mal. E vocês sabem por que o coronavírus ainda não destruiu o mundo todo? Porque o coronavírus nos trouxe uma lição extraordinária. Nós sabemos que a história das civilizações é marcada de processos de grande avanço. Foi assim desde o começo, quando foi inserido os elementos da filosofia clássica no modelo judaico, através da patrística. A patrística tinha um posicionamento platônico, porque Platão era o filósofo mais das coisas sobrenaturais. Mais tarde veio a escolástica com o pensamento de Tomás de Aquino, que era mais voltado ao racionalismo. Depois nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos o Iluminismo, os enciclopedistas, a ciência foi se aperfeiçoando e o homem foi tirando Deus de foco. Deus não tinha mais espaço nessa geração cientificizada. Por quase 3 séculos, a física newtoniana dirigiu, norteou os ensinos da ciência. Quase 3 séculos do pensar, do fazer matemático, do que é racional, e tudo aquilo que fugisse dessa realidade não era necessário para a humanidade, e dentre estes o posicionamento cristão. Mas qual foi a surpresa da física newtoniana quando se descobriu a física quântica? As possibilidades extraordinariamente poderosas. E hoje os cientistas têm a humildade de dizer que eles estão limitados. Eles não sabem o que ocorreu antes da singularidade, da primeira explosão que chamam de Big Bang. Tenha humildade, porque o mundo da física quântica abriu possibilidades extraordinárias e dentre estas foi inserido o princípio da espiritualidade. Isso é extraordinário. E nós achávamos que éramos autossuficientes. E agora estamos vendo aí nações poderosas, ricas, tecnológicas, todas vulnerabilizadas, todos medidos por baixo, todos nivelados por baixo. E assim como este vírus, os cientistas dizem que existem milhares de outros na natureza. Evidentemente, não é tão fácil ele sofrer uma mutação e gerar o que gerou agora. A célula humana é como se fosse uma fechadura e ele tem que encontrar a chave que dá justamente naquela fechadura. É uma coisa complexa, não é tão simples. Mas se ele encontrar, a coisa está feita com essa mutação desse vírus do Covid-19.
Então isso mostrou para o mundo, isso mostrou para a ciência, isso mostrou para os poderosos que eles não são absolutamente nada. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que este mundo que jaz no maligno ainda não foi totalmente destruído. Porque a igreja de Jesus está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus agora o detém, conforme está lá em Tessalonicenses. Essa é a verdade. Essa é a mais pura e genuína verdade. Agora há algo que o detém. E este algo que o detém é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui, não por causa dos poderosos, está aqui por conta da igreja de Jesus Cristo. Nós somos parte, nós somos partícipes dessa igreja extraordinária. Então só há ufanismo no meu coração quando eu realço as virtudes do reino da glória de Deus. Agora, realçar virtudes de mim como ser humano limitado de forma nenhuma. E agora, caminhando para o fim, eu gostaria de colocar aqui alguns pontos para a reflexão dos irmãos esta manhã. A cruz conduziu Cristo à coroa. Esta é a verdade. Não deixou ele derrotado. Muito embora o caminho do Calvário poderia apresentar uma possível derrota. Mas só que a cruz, ao contrário da perspectiva humana, estava conduzindo Cristo para a coroa da vida eterna. O sacrifício que ele sofreu na cruz do Calvário pavimentou para ele o caminho da glória. Essas são as virtudes da vida eterna. É por isso que na carta aos Colossenses o apóstolo diz: pensai nas coisas lá do alto, porque elas vão nos aproximar do que é eterno e não do que é temporal. A humilhação de Cristo na cruz do Calvário não limitou, mas a humilhação desembocou na glorificação. Ele se tornou, ele foi glorificado, mesmo sendo humilhado. Mas aquela crucificação que o demônio bateu palmas e achou que era o fim, estava desembocando na glorificação do Deus eterno. É por isso que nós temos que ser ufânicos quando estamos falando desses valores do reino. Porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando daquilo que está preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A exaltação de Cristo é revelada em sua ressurreição e em sua ascensão. A exaltação dele não foi revelada quando ele estava caminhando o caminho silente do Calvário, mas foi revelada quando ele ressuscitou, quando as mulheres foram naquele túmulo, cuja pedra que o envolvia pesava mais de 2 toneladas, e haviam 2 guardas ali vigiando, porque havia uma notícia correndo ali de que os discípulos, que eram muito místicos, iriam à noite roubar o túmulo, e colocaram uma pedra de quase 2 toneladas e 2 guardas romanos ali do lado. O anjo veio, abriu a porta, ele saiu, e quando as mulheres chegaram, a resposta estava ali: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. É essa esperança que enche o nosso coração de alegria. Foi isso que exaltou e enalteceu a Cristo, a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. De palavras que eu tenho que ouvir várias e várias vezes. Meu pastor, continue, por favor. Pois é, isso aí é a prova substancial do meu subdesenvolvimento. Quando você falou que ia desligar, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, estou perdido. Aí gritei, Rafa veio, que ele estava lá embaixo assistindo, então eu pude ver que a palavra de Deus se cumpre cabalmente em nossas vidas. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Nesse caso foi Rafa, né? Pastor, então assim, caminhando para o fim, a gente vê que Jesus quebrou a espinha dorsal da morte, né? Então ele venceu, ele vive, essa é a nossa esperança. Ele matou literalmente a morte, ele triunfou sobre ela em sua ressurreição. Então essa é a esperança que enche nosso coração de fé. Ele nos deu também vitória sobre a morte. E na cruz, Jesus desbaratou o inferno e expôs publicamente principados e potestades. Essa esperança que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã gloriosa, em que o Espírito Santo de Deus está conosco, está aí e está aqui. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu todas as perspectivas
que do ponto de vista humano seria impossível para nós. É por isso que nosso coração está cheio de esperança. Ele nos renova a cada manhã. Ele triunfou sobre o pecado. Então nós também podemos triunfar. Às vezes a gente fica assim pesaroso, né? Quantas vezes eu me pergunto, eu digo, mas meu Deus do céu, né? Por quê? Onde estão esses profetas que o Senhor tem usado nos bastidores e que poderiam ser instrumentos maravilhosos de Deus? Aí Deus me fez refletir sobre aquela igreja de Esmirna. Eu até preguei aqui há umas 2 semanas passadas, uma igreja que sofreu tremendamente perseguições, uma igreja humilde, uma igreja que não tinha tapetes vermelhos, que não estava com o seu templo cheio de ouro, de joias, mas foi uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Espírito Santo. Que Jesus disse assim, eu abro uma porta para você e ninguém pode fechar. Então essa certeza de que o Espírito Santo abre uma porta para nós e ninguém pode fechar. Né? Eisenhower disse uma certa vez, se nós dissermos isso, pastor, as pessoas vão dizer que nós somos loucos e nós somos fanáticos. Mas quem disse isso foi o herói da Segunda Guerra Mundial. Quem disse isso foi o herói que no dia D, na batalha, nos campos da Normandia, botou Hitler de joelhos. Botou Hitler de joelhos. Foi Eisenhower, o grande general da Segunda Guerra Mundial. Ele disse, o mundo precisa de um renascimento espiritual. Então, isso sair da boca de Eisenhower é uma coisa, né? E às vezes um ilustre desconhecido dizer isso não significa nada. Mas ele teve esta visão, né, de que o mundo precisava de um renascimento espiritual. E o que nós vemos hoje é que o mundo precisa de um renascimento espiritual. E só a igreja autêntica pode trazer este renascimento. Só nós estamos autorizados. Jesus adquiriu para nós o maior prêmio, a maior riqueza, a maior virtude. E eu não estou falando de riquezas humanas. Eu me lembro uma vez que numa entrevista, Renato Aragão disse, a jornalista disse para ele assim, o senhor se sente rico? E ele respondeu para a jornalista e disse assim, olha, quando eu comprei a minha primeira casa, eu me senti rico. Quando eu comprei o meu primeiro carro, eu me senti rico. Depois vieram a segunda casa, a terceira casa, o segundo carro, o terceiro carro, e aí estragou tudo. Agora, Jesus comprou para nós uma riqueza que ninguém tira de nós e que nos dá a devida alegria e motivação. Jesus adquiriu para nós, através do sacrifício da cruz, a redenção. Nós somos redimidos na cruz do Calvário. Eu nunca vou pregar esta mensagem baixando os custos do reino de Deus, porque é extraordinário. Nós não merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Todos os profetas de Deus, de Gênesis a Apocalipse, quando eles atingiram o grau de maturidade, eles chegaram à seguinte conclusão: não sou nada. Tudo que eu tenho é pó e cinzas. Foi efetivamente isto que eles disseram. Pobre e miserável homem que sou. Eles esvaziaram-se deles mesmos para serem cheios do Espírito Santo de Deus. É este o evangelho da cruz que nós entendemos. É este sacrifício de Isaías 53, de alguém que não tinha beleza para que nós o desejássemos. Qualquer protagonista da teologia da prosperidade poderia ouvir uma mensagem dessa e dizer, eis aí a mensagem de um derrotado. E eu não estou preocupado. Se a concepção deles de derrotado é acreditar efetivamente no sacrifício da cruz, pode me rotular de derrotado. Não tem problema, porque eu sou derrotado aqui, mas eu serei exaltado na vida eterna. Eu estou pavimentando o terreno para a glória. Naquele grande dia interessante que eu vi uma vez, às vezes o mundano, o descrente, nos dá tapas de luva. Essa é a verdade. Porque no dia em que procuraram Chico Xavier e disseram para ele assim, por que você não cobra direitos autorais pelos seus livros? São milhões de livros.
Ele disse, eu? Cobrar direitos autorais pelo que eu não escrevi? Nunca. Então dão tapas de luva em nós. Dão tapas de luva. No dia que perguntaram para Jorge Amado, da Gabriela Cravo e Canela, qual a compreensão que ele tinha do céu, ele nos deu um tapa de luva. E às vezes nós escondemos isso e disse, o céu é algo maravilhoso. Eu não preciso de glória para entrar no céu. Eu quero um tapetezinho, uma estopazinha simples, só para eu ter o privilégio de deitar aos pés de Deus. Eu disse, meu Deus, esse homem entendeu o mistério da graça quando muitos se esquivam de entender algo tão simples. Ele abriu-nos um novo e vivo caminho. Nós não perdemos uma hora aqui falando de coronavírus. Nós não estamos nem preocupados com coronavírus. Nós estamos aqui falando da vida eterna. Isso enche o nosso coração de esperança. Isso nos motiva a sair daqui felizes, sentar na nossa mesa e almoçarmos tranquilos, porque nós sabemos a quem nós servimos. Porque no dia que o anjo da morte, nós temos que usar esses elementos mesmo, de confrontação com o mundo. Pastor, isso não tem nada a ver com ciência. E eu estou preocupado com isso? Nunca. Você sabe por quê? O meu dogma de fé me ensinou que eu não tenho que me preocupar com ciência. Porque ciência está vinculada à tese, antítese, negação, negação da negação, formação de uma hipótese, depois definição de um fenômeno científico. Agora a minha fé, o meu dogma de fé é ponto indiscutível, não explicável cientificamente. Então nós temos essa certeza e essa esperança. E nós temos que dizer isso, bradar confiante, de que no dia que o anjo da morte, que hoje se chama coronavírus, está passando pelas casas, nos umbrais da nossa casa está o sangue do Cordeiro de Cristo. O sangue do Cordeiro que na hora que passar ali, ele vai saber que ali tem gente de Deus. Tem povo de Deus que tem poder para repreender as trevas, porque Jesus expôs principados e potestades. Tem um texto extraordinariamente poderoso que diz que Jesus expôs a vergonha pública, os principados e as potestades, e isso é extraordinário. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós, e é algo extraordinário. Nós estamos aqui na certeza de que Ele está sentado à destra de Deus. E está dizendo para mim e para o pastor Elton, é isso mesmo, meus filhos, continuem. Na nossa singeleza de coração, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós e é Ele que governa o universo. Nós nunca estivemos em mãos humanas. Eu nunca estive em mãos humanas. Eu sempre estive nas mãos de Deus. E isso é extraordinário, porque que Ele cresça e que nós diminuemos. A cada dia que Ele vai crescendo, Ele vai tomando forma, nós vamos nos anulando e vamos ficando parecidos com Ele. O grande apóstolo Sadhu Sudar Singh, o indiano, que entendeu o mistério da graça, ele foi tomando a forma de Cristo tão extraordinária, que a sua aparência já parecia literalmente com Cristo. Um dia ele foi visitar um amigo pastor nos Estados Unidos, e quando ele bateu na porta, a secretária veio abrir. E ela se deu de frente com Sadhu Sudar Singh. E quando ela voltou para falar para o patrão dela, ele disse assim, quem é que está aí à porta? E ela disse, quem está aí à porta é aquele Jesus que você prega para nós. Era a aparência de Sadhu Sudar Singh, porque ele anulou a si mesmo a ponto de tomar forma de Cristo. Não precisava nem falar. Pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. É Ele quem intercede por nós e governa o universo e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Ele reina e governa as nações. Ele reina e governa a nossa igreja. Ele reina e governa a nossa igreja. Ele reina e governa o nosso povo. Nós temos direção. O mundo pode não ter, nós temos, porque nós somos guiados por Cristo. Porque nós não estamos dependendo de perspectivas econômicas do governo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, um testemunho pessoal. Foi nesse momento de crise que Deus, paradoxalmente, mais me abençoou na área de finanças. Foi nesse momento de crise
de instabilidade e de incerteza, que Deus mais me abençoou na área de finanças, porque Deus é fiel. E eu vou continuar sempre pregando a cruz do Calvário. Eu vou continuar pregando o Evangelho, que pode espantar, mas que é a verdadeira essência de Isaías 53. Ele voltará com grande glória e poder. E com estas palavras, eu encerro a minha participação nesse culto abençoado. Um abraço enorme à Igreja Evangélica Missão, nossos irmãos aí em Salvador, que essa capital, para mim, é a mais bonita do país. Eu sou historiador e eu amo Salvador de coração. Se eu pudesse, eu passava uns 2 anos só na parte histórica da cidade. Um abraço aos meus irmãos queridos, um abraço ao pastor Elton, pastora Leilane, a Nanda, um abraço, e foi maravilhoso poder estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Meu amado pastor, Deus seja louvado. Queria pedir que o senhor fizesse uma oração por todos os... Amém. Tanto da Igreja Evangélica Missão, como também os irmãos aí de Vitória da Conquista, que eu já vi que tem alguns irmãos também que estão conosco, e irmãos espalhados pelo país e alguns até de outros países que também participam dos cultos e assim participa das bênçãos que o Senhor Deus promove por meio das orações, né? E também da pregação da palavra. Então eu queria que o senhor, antes de encerrar, fizesse uma oração por nós. Amém. E eu vi também Bruna Portugal entrou aí, né? E um monte de irmãos aí de sua igreja. A letra é bem pequenininha. Eu só me lembro de um meio exótico aí. Chapeuzinho Vermelho entrou aí. Chapeuzinho... Thaís, mas eu vi aqui mas muito maravilhoso, viu? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Esta alegria que temos de poder estar mantendo esta comunhão com os nossos irmãos ali na igreja de Salvador, Senhor amado, nunca seria possível se nós não estivéssemos passando por este momento, de poder estar nesta comunhão com o corpo de Cristo, porque nós somos um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, Pai. Eu faço uma oração especial, eu vi o pastor Elton falando aí das questões financeiras, e eu oro em nome de Jesus, e lhe peço, meu Deus, humildemente, que o Senhor abra o coração do teu povo, da tua igreja, para que seja, meu Pai, cumprido todos os compromissos para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Porque dignos são estes obreiros do seu salário, Pai. Esta compreensão, a tua igreja, nós temos o dever de ter, Senhor amado. Esta certeza, esta convicção de que os teus servos, diferentemente de nós, Senhor amado, escolheram estar com Cristo, servindo ao Senhor. Muitos deles talentosíssimos, que podiam estar no mercado de trabalho, produzindo riquezas, mas abandonaram tudo para servir a Cristo. Eles precisam agora desta manutenção, porque eles são dignos do salário, de uma vida honrada com os seus familiares, porque ele escolheu o melhor dos caminhos, serem apóstolos de Cristo, para levarem esta mensagem da luz do Evangelho, que o Senhor possa cobri-los de bênçãos, dando-lhes a certeza de que o Deus provedor há de abrir as portas dos céus, as janelas dos céus, e que possam ter, assim, todos os compromissos cumpridos da tua igreja, da tua casa, para a glória do seu santo nome. Abençoe cada um dos irmãos, nesses seus trabalhos, nas suas atividades profissionais, naqueles que estão na perspectiva, talvez, ó Pai, de perder os seus empregos, mas nós pedimos uma intervenção do Teu Espírito Santo. Chuvas de bênçãos recaia sobre nossos irmãos da Igreja Batista El Chamado, da Igreja Batista Missão, ó Deus, dos pastores que estão ali nesta labuta extraordinária do reino. Fortaleça o coração do Teu povo e da Tua igreja, meu Pai. Esse é o nosso clamor, esse é o pedido sincero dos nossos corações, porque nós estamos ligados nos céus. A Igreja Batista El Chamado, a Igreja, meu Deus amado, da missão, está ligada em Ti nesse momento, porque o Senhor nos deu esta autoridade.
e nós queremos ver estes sinais evidentes da tua graça, Pai amado, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nesses momentos. Descansa o nosso coração, Pai. Nos faça sair daqui sentindo-nos melhor, mais firmes, mais seguros e confiantes. Em nome de Jesus. Amém.